Olá a todos, aqui é o psicólogo Otávio Caldas, presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, e hoje estamos apresentando o nosso primeiro episódio do FlauPsi, o nosso podcast que será apresentado como um fluxo de ideias e das informações e discussões de temas da psicologia dentro do Estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Quem irá apresentar este episódio são os acadêmicos de psicologia Franciele Casarotto, de Rondonópolis, e Vitor Ferraz, de Sinop. A Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso agradece a todos os nossos ouvintes e ao convidado de hoje. Passo então o microfone para você, Franciele. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, pessoal. Eu sou a Franciele Casarotto, sou acadêmica do sexto semestre de Psicologia em Rondonópolis. Estou junto com a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, no início desse novo projeto, que é o podcast FlauPsi. Estamos com o entrevistado, o senhor Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo. Ele é o presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Gabriel. Olá, Franciele. Olá, Otávio. Olá, você ouvinte, psicóloga, psicólogo, estudante de psicologia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu quero agradecer à associação, agradecer aos estudantes que estão organizando essa atividade do FlauPsi com a Associação de Psicologia de Mato Grosso. Dizer que fiquei muito feliz, imensamente feliz com o convite de estar aqui com vocês, e dizer que também da importância, da gente ocupar os espaços, estar sempre ampliando o diálogo com a categoria, com os estudantes, trazendo informações importantes aí da nossa ciência e da nossa profissão que escolhemos, a psicologia. Gabriel, em conversas com alguns acadêmicos de psicologia, elaboramos algumas perguntas. Eu vou dar início a elas. A dúvida deles é o que é o CRP? Certo. Bom, o CRP, ele é o Conselho Regional de Psicologia, ele é uma autarquia pública que tem como prerrogativa, e aí é importante dizer que essa prerrogativa ela é estabelecida em lei, fazer a regulação do exercício da profissão. Ou seja, é o Conselho Regional que faz o registro de profissionais formados em cursos reconhecidos pelo MEC, dentro do território nacional, e que dá a essa pessoa formada num curso de psicologia a autorização para exercer a profissão de psicóloga ou de psicólogo. Isso significa que o conselho, então, é quem autoriza o exercício da profissão. Mas isso não é apenas a única função do conselho. Essa autarquia pública, ou seja, ele está dentro da estrutura da administração pública no nosso país, ela tem como objetivo realizar, e aí também esses objetivos são estabelecidos por lei, a orientação, a fiscalização e a disciplinação do exercício profissional. Isso significa que a gente realiza a orientação dos profissionais, eventualmente aqueles profissionais que procuram o CRP para tirar dúvida, para saber sobre o exercício ético, sobre como proceder diante de alguma situação que ele visualiza, que pode estar descumprindo com o código de ética. Então, ou até mesmo naquelas situações em que o CRP recebe algum tipo de denúncia, alguma reclamação. Então, nós vamos até o profissional e realizamos a fiscalização, a averiguação do exercício profissional. E nessa averiguação, a gente também realiza a orientação profissional, que é as orientações para que essa prática, para que esse exercício seja
de acordo com o Código de Ética e as demais resoluções do Conselho Federal de Psicologia. E além disso, né, que é esses produtos, que é a orientação e a fiscalização, nós também fazemos a disciplinação do exercício profissional, que é a responsabilização do profissional pelo seu exercício da profissão mediante o descumprimento do Código de Ética ou das resoluções do CFP. Isso significa que o profissional, quando ele é denunciado, quando ele recebe algum tipo de... Existe um termo, né, que a gente chama, que é regrado pelo Código de Processamento Disciplinar, que é como se fosse um manual da ética do nosso sistema conselhos, que regra, né, todo o rito dos processos éticos. E aí o profissional, a disciplinação é exatamente quando a gente aplica algum tipo de penalidade sobre o descumprimento da ética. Então, o profissional ele pode receber uma sanção, uma advertência, né, que pode ser acumulada com multa, ele pode sofrer o afastamento por 60 dias, 30 dias, ou até mesmo a suspensão do exercício profissional, a cassação do exercício profissional, né? Então, esses são as três atividades do CRP, que acaba sendo, então, aí o sentido, né, do conselho. Eu costumo dizer, e aí é importante também dizer sobre isso, que o CRP, tendo todas essas atribuições, sendo, né, essa autarquia pública responsável pela regulação do exercício profissional, ela acaba sendo, então, aquela instituição que vai proteger a sociedade, né? Muita gente costuma muito dizer, né, da importância do CRP cuidar dos psicólogos, cuidar da psicologia. De fato, né, também é uma função, né, do CRP, mas eu acho que o mais importante, né, eu acho que a gente compreender é da significância que tem o CRT, o Sistema Conselhos de Psicologia, que é o Conselho Federal e os 24 conselhos regionais, como uma instância de proteção da sociedade, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente protege a sociedade, né? Garantindo a ela as boas práticas, né? E as práticas que são pautadas na ciência, nas técnicas que foram estudadas, que foram validadas pelas pesquisas científicas. E é isso. Gabriel, além da nossa acadêmica de psicologia, nós temos também o Vitor Ferraz. Ele é acadêmico de psicologia lá de Sinop, do 8º semestre. Seja bem-vindo, Vitor. Oi, aqui é o Vitor. A pergunta que eu tenho é quais as funções do CRP? Olá, Vitor. Talvez a minha resposta à pergunta anterior tenha um pouco antecipado essa sua questão, né? As funções do CRP, a principal função, eu sempre digo, é a orientação, né? A gente procura estar sempre acompanhando, né, as demandas dos profissionais que chegam por meio de e-mail, por meio de mensagens de WhatsApp. A gente tem, né, canais de comunicação que facilitam o diálogo com os profissionais, mas também, né, o contato telefônico. Nós temos, inclusive, celulares que são dispostos para os agentes de orientação e fiscalização para estarem, né, recebendo ligação, e nesses canais, né, a gente procura, então, tá sempre que os profissionais nos procuram, levando a eles as orientações pautadas sempre na nossa legislação, né, e nas nossas resoluções, ou seja, no nosso Código de Ética, nas nossas resoluções do Conselho Federal que normatizam, né, eu poderia dizer que produção de documentos, né, nós temos resoluções do Conselho Federal que orientam a elaboração de documentos psicológicos, a produção de documentos a partir da avaliação psicológica, que regram, né, a realização de técnicas, né, e procedimentos psicológicos. Então, a gente está sempre realizando as nossas ações
no sentido de levar ao profissional orientação para que essas práticas sejam alinhadas, né, de acordo com as normativas das nossas resoluções, porque elas são normativas pautadas sempre no parâmetro científico, na técnica, né, científica, e que também consideram aí os parâmetros do nosso código de ética, né, para que essa prática ela seja então bem conduzida, né, as condutas dos profissionais. Mas a gente também realiza, né, a fiscalização, né, que é a averiguação do exercício profissional. Vou dar um exemplo. Periodicamente, os profissionais, né, sobretudo de alguns setores que são mais demandados, né, seja pelos próprios profissionais ou até mesmo pelas denúncias, pelas reclamações, que a gente periodicamente realiza inspeção, visita, a gente chama de inúmeros termos, né? Visita de rotina, visita de fiscalização, inspeção, vistoria. Então a gente vai até o serviço, né, de psicologia, até o profissional, e faz essa visita, né? Acaba sendo, muitas vezes, o profissional ele recebe essas visitas com um certo receio, né? Achando que recebeu algum tipo de denúncia, que a gente recebeu algum tipo de denúncia. Não é. Ele acaba verificando que é uma visita de rotina, é uma forma de aproximar com o profissional do CRP, de levar orientação, de tirar dúvidas, né? De possibilitar uma aproximação, inclusive no sentido de verificar, né, quais têm sido as demandas dos profissionais, quais têm sido as condições de trabalho, será que a gente tem condições de trabalho dignas, né, sobretudo nos serviços públicos. A gente sabe que nas políticas públicas os profissionais enfrentam inúmeros desafios, mesmo porque a gente vem vivenciando um momento muito delicado no âmbito das políticas públicas de sucateamento do Estado, né, de enfraquecimento das instituições públicas. Então, tudo isso reflete no nosso exercício da profissão. Então, eventualmente, nós vamos até esses profissionais, averiguamos todas essas condições, né, e a gente notifica o gestor público, orienta, para que a gente tenha uma boa oferta de serviço público e condições de trabalho dignas, né. Então, isso é um pouco das funções. E aí tem aquela questão da ética que eu estava dizendo também, que é uma outra função importante do CRP, né, de disciplinar, né, aquelas práticas que são antiéticas. Respondi, Vitor, sua pergunta? Sim, né? Gabriel, eu gostaria que você me esclarecesse o que são as comissões temáticas. Ótimo. Então, para aquilo que eu estava falando, né, das atividades de fiscalização e disciplinação, nós temos as comissões permanentes, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Ética. Mas essas duas comissões são comissões permanentes instituídas por lei. Mas o nosso regramento do Conselho Federal, ele e o nosso regimento interno também, nos estabelece que nós podemos criar comissões temáticas de acordo com as demandas, com as necessidades da categoria, do nosso cenário, né, estadual. Para quê? Para realizar a orientação. Então, nós temos comissões temáticas. Quais são as comissões temáticas que nós temos? Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Interface com a Justiça, Subcomissão de Hospitalar, Comissão de Trânsito, Comissão de Assistência Social, Comissão de Direitos Humanos e Políticas Públicas, Comissão Étnico-Racial, Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. Todas essas, eu acho que eu falei todas. Todas essas comissões são as comissões permanentes. São as comissões temáticas, que não são permanentes, né? Elas podem ser encerradas a qualquer momento, desde que, né, o plenário aprove esse encerramento das atividades da comissão. E elas têm um objetivo, elas têm um papel de ser um espaço de discussão da categoria. Então, ali, a gente discute
assuntos do interesse da área, a gente pensa atividades, a gente realiza eventos. O objetivo final, a finalidade, melhor dizendo, das comissões temáticas é fazer a orientação do exercício da profissão. Então, eventualmente, nós recebemos profissionais, não sei se vocês já perceberam, mas nas redes sociais, no site do CRP, a gente sempre divulga os calendários das comissões. Amanhã vai ter reunião da Comissão de Saúde, vou dar o exemplo. Então, tá lá, tá no site, tá no Instagram, tá no Facebook, a gente divulga amplamente, para chamar os profissionais para participar. E algumas vezes os profissionais tem gente que não compõe a comissão, mas vai lá uma vez para visitar, porque tem alguma questão, tem alguma dúvida, tem algum questionamento. Durante a pandemia, por exemplo, a nossa subcomissão de psicologia hospitalar, ela teve reuniões semanais, porque a demanda, a intensidade de procura dos profissionais que atuam em hospitais, né, e que muitos profissionais, inclusive, caíram como de paraquedas na área hospitalar, não tinham uma experiência, não tinham muito conhecimento, a formação não foi suficiente para prepará-los, né, eles não tinham tanta segurança para atuar, então eles vieram para a subcomissão de psicologia hospitalar para trazer suas dúvidas, trazer suas questões e serem orientados. E nós fomos espaços, né, a subcomissão de psicologia hospitalar foi um espaço muito potente para a orientação do exercício da profissão desses profissionais que estavam adentrando a área hospitalar, né? Então, as nossas comissões e subcomissões temáticas, elas têm esse intuito de fazer aquela função que eu havia dito anteriormente, que é a função de orientar o exercício da profissão. É bem explicadinho. Respondido, Franciele. Sim. Na verdade, quando ele falava, acabei até gerando uma dúvida. Como que o profissional, ele entra em contato, igual você falou do ramo hospitalar, né, que teve bastante procura nesse momento pandêmico. Como que eles chegaram? Tem um lugar que eles entram, fazem esse pedido do CRP, que é para vocês terem esse olhar? Então, quando a gente divulga, a gente sempre coloca o contato da nossa equipe técnica que vai ser procurada por esse profissional, e aí o profissional vai receber, né, o link da reunião. As nossas reuniões das comissões e subcomissões temáticas, né, elas têm sido online desde o começo da pandemia. Antes da pandemia, elas já eram híbridas, porque o nosso CRP, ele é responsável por todo o estado, pela jurisdição do estado de Mato Grosso. E nós sabemos que o nosso estado de Mato Grosso, ele é um estado muito grande, né, geograficamente. Então, imagina, para a gente garantir a ampla participação da categoria, a gente sempre precisou divulgar, ter o acesso online, né? Então, nós sempre tivemos as atividades de forma híbrida. Um pessoal presencial e quem é do interior acompanhando online. Hoje, por conta da pandemia, quase todas as atividades vêm sendo realizadas online. Algumas comissões já têm voltado a fazer de forma híbrida, né? A própria hospitalar mesmo, a última reunião foi híbrida, mas a maioria vem sendo online. Então, vou dar um exemplo. Há 5 dias, né, não lembro agora, dia 11, nós divulgamos, no dia 11 teve reunião da Comissão de Assistência Social, de Psicologia na Assistência Social, que é a comissão que discute as ações, né, as atividades dos profissionais da psicologia no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social. Então, essa reunião foi online. Nós divulgamos e lá nós tínhamos, inclusive, o contato do nosso conselheiro que coordena a comissão, que é o George, professor, inclusive, da Universidade Federal de Mato Grosso, da Universidade Federal de Rondonópolis. Então, quem tinha interesse entrava em contato com ele e recebia o link para participar da reunião da nossa comissão.
E assim que funciona, né? Que vem Então, você funcionando. mencionou sobre a comissão de saúde. Uhum. Sim. O que tem a comissão de saúde, Vitor? Aproveitando que você falou sobre a comissão de saúde, eu gostaria que você falasse da comissão de ética e também complementasse com a de fiscalização. Uhum. Certo. A comissão de ética e a comissão de orientação e fiscalização são duas comissões permanentes. Então, elas não são abertas, né? Elas não podem ser abertas, inclusive. Nós podemos convidar pessoas externas, mas essas pessoas elas precisam seguir alguns critérios. Não pode ter processo ético, tem que estar adimplente, os mesmos critérios para ser, né, para ser conselheiro do CRP, né? E essas pessoas elas são convidadas para auxiliar nas atividades da Comissão de Orientação e Fiscalização e da Comissão de Ética. Atualmente nós temos pouquíssimos colaboradores. Geralmente, né, as pessoas que compõem a Comissão de Ética e a Comissão de Orientação e Fiscalização são os nossos conselheiros, que foram eleitos para essa função, né, para essa prerrogativa, né, inclusive regrada por lei. E os nossos técnicos concursados, né, que são os agentes de orientação e fiscalização, e também, atualmente, nós temos uma técnica da COE, da Comissão de Ética, que ela não é concursada, mas ela foi aprovada num processo seletivo, né, que nós fizemos há alguns anos, 2 anos, 3 anos atrás, 2 anos. Gabriel, percebemos que também que durante a pandemia, os psicólogos começaram seus atendimentos online, né? Você acha que mesmo depois que a pandemia acabar, os atendimentos online continuarão da mesma forma que estão acontecendo hoje? Antes de dizer se vai continuar, eu preciso só elucidar uma questão, Franciele. Não foi a pandemia que fez com que os atendimentos online surgissem. Antes da pandemia, o atendimento online já era uma realidade da psicologia brasileira. Nós já tínhamos uma resolução que regulamentava o exercício da profissão mediado por tecnologias da informação e comunicação, que é a forma correta de chamar o atendimento online. Atendimento online, atendimento remoto eu diria que é um apelido, né, que a gente deu aí para essa modalidade de atendimento. A resolução do Conselho Federal de Psicologia, ela trata como atendimento psicológico, né, o serviço psicológico mediado por tecnologias da informação e comunicação, que a gente chama de TIC, né, que é a sigla. Então, nós já tínhamos, né, o atendimento mediado por TICs na psicologia antes da pandemia. Eu acho que, se não me engano, 2 anos antes da pandemia, nós já era uma realidade da psicologia. Mas, né, acredito que obviamente, que a pandemia ela ampliou aí essa modalidade de atendimento, né, e a gente teve isso, foi muito nítido através da plataforma EPSI, que é a plataforma que o profissional, para fazer o atendimento online, ele precisa ter um cadastro nessa plataforma, né, um registro na plataforma EPSI, que é uma forma da gente acompanhar quem são, quais são e como fazem, né, a prestação desse serviço psicológico, né. E a gente percebeu um aumento significativo, expressivo de profissionais cadastrados no EPSI durante a pandemia. E a sensação que eu tenho, né, e aí é uma visão muito particular minha, né, é importante também ressaltar isso,
é de que, de fato, o atendimento remoto ele veio para ficar, né? Eu tenho a compreensão de que muitos profissionais avaliam positivamente o atendimento remoto. Eu ouço isso da categoria. É um feedback, né, de muitas pessoas que procuram o CRP, né, da sociedade, eu digo. Então, eu acredito que a gente aí tem uma nova forma, né, uma nova modalidade, uma nova forma de prestar serviços psicológicos, né, que reconhece aí a dimensão, né, da era digital, da informatização, né, dos recursos que a modernidade vem ofertando para a sociedade de um modo como um todo, né? Mas, obviamente, que para nós também a gente se atenta aos cuidados que precisa se ter, né? E a gente vem buscando estratégias de, inclusive, orientar a categoria, porque não é porque essa prestação ela está se dando de uma outra forma que a gente não precisa se atentar aos cuidados éticos do exercício da profissão, né? Inclusive pensando aí a questão do sigilo, pensando a obrigatoriedade, a necessidade do registro desse serviço, da prestação desse serviço, né? Sobretudo para aqueles que ofertam a clínica, né? Que trabalham na clínica, que ofertam a psicoterapia, né? Então, mas voltando ao ponto, né, X da questão, eu acredito que, de fato, o atendimento online, né, ele permanece aí após a pandemia. E eu quero só frisar que a pandemia não acabou, né? Respondi, Franciele? Falando em pandemia, antes e durante, quais são os projetos do CRP Mato Grosso para atualizações e orientações aos psicólogos de cada cidade? Eu não compreendi. Você pode repetir, Vitor, sua pergunta? Antes e durante da pandemia, né, você estava falando um pouquinho sobre a pandemia. Eu queria que você falasse sobre os projetos do CRP para atualizações e orientações aos psicólogos de cada cidade, vistas essas condições da pandemia. Importante essa pergunta sua. Nos últimos anos, né, o CRP sempre teve um projeto chamado Diálogos com o Interior, né? E aí eu estou falando isso porque essa pergunta se refere aos profissionais que são de outros municípios que não aqui da região da Baixada Cuiabana, né? Entendi. E aí a gente sempre teve esse projeto Diálogos com o Interior. No início dessa gestão, nós retomamos o projeto Diálogos com o Interior. Outro projeto que nós construímos, muito parecido com Diálogos com o Interior, é o projeto Diálogos com as Universidades, que veio com o intuito de ampliar o diálogo com a formação, né, com os estudantes, com os estagiários, com aquelas pessoas que estão ainda no seu processo de formação, né, na academia. Então, todos esses dois projetos tiveram as suas metodologias pensadas, né, de forma remota. Isso como forma de garantir a participação dos profissionais do interior. Então, da mesma forma que nós fazemos, como eu havia dito lá no começo do nosso diálogo, sobre as reuniões serem híbridas, né, e agora durante a pandemia sendo realizadas online, são estratégias para a gente garantir a participação de quem está no interior, né? Porque a gente sabe que o Conselho, o estado de Mato Grosso, ele é grande, geograficamente, nós temos profissionais aqui que estão distantes a mais de 1.000 quilômetros da capital, né? Então, ter acesso às atividades de orientação tem sido uma tarefa muito, muito desafiadora, né? Então, fazer essa estratégia, né, remota, virtual, tem sido a melhor forma de garantir essa ampla participação. E aí é importante dizer também que da fiscalização a gente também
inovou, né? Porque nós, inclusive, destaco isso sempre com muito orgulho, porque Mato Grosso foi o primeiro estado a regulamentar a fiscalização remota. Nós fazemos fiscalização mediada por TIC, né? A fiscalização remota. Tem todo um regramento, nós temos uma normativa, uma resolução do Conselho Regional de Psicologia que regulamenta a fiscalização mediada por TIC. Foi, inclusive, uma estratégia de dar parâmetros para os trabalhadores da fiscalização, né, os agentes de orientação e fiscalização, e dar subsídios para eles trabalharem, condições de trabalho dignas, né? Então, todo o aparato, os parâmetros, para que eles pudessem fiscalizar, né, sobretudo os profissionais do interior. Gabriel, e falando do meio acadêmico, como o CRP poderia se aproximar do meio acadêmico? Através do diálogo com as universidades. Brincadeira. É óbvio que é um projeto que tem esse objetivo, né, Franciele? Ele vem acontecendo, a gente sempre divulga, inclusive as ações, pedimos, e aí eu vou aproveitar esse espaço, que é mais um espaço de divulgar e de pedir, né, que as instituições de ensino solicitem do CRP, né, a participação, a realização do diálogo com as universidades. A gente procura, mas a gente também pode receber solicitação, né? Nós sabemos que hoje nós temos mais de 23 cursos reconhecidos pelo MEC dentro de todo o território estadual. Temos o contato de quase todos eles, eu acredito que de todos, né? Não posso afirmar com a precisão, mas eu tenho quase certeza de que nós temos contato de todos os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação aqui do nosso estado. E sempre que solicitado, a gente está lá realizando oficinas, relevando roda de conversa, a gente faz, inclusive, roda de conversa para tirar dúvidas. Falamos sobre o código de ética, falamos sobre os processos e tiramos dúvidas da categoria. Esse daqui, inclusive, tem sido um espaço potente nessa direção, né, de dialogar aí com os acadêmicos. Eu fiquei curioso sobre... Pode falar. Eu queria saber como funciona um pouquinho mais, se você puder passar melhores detalhes desse diálogo com a universidade, como que funcionam, se tem projetos disponíveis, quais são esses projetos? Sim, o projeto está lá no site do CRP. Se colocar no CRPMT, Projeto Diálogos com as Universidades, inclusive acho que tem lá o projeto em si. Mas respondendo à pergunta, Vitor, o projeto ele tem o objetivo exato, como eu havia dito anteriormente, de levar, né, de aproximar com a categoria, com os estudantes, né, que estão no seu processo de formação, levando a eles orientação, tirando dúvidas, sobretudo a orientação, né? A orientação na legislação, ela é para os profissionais, né? Porque ela é a orientação do exercício da profissão. Mas a gente tem um entendimento que é importante a gente agir antes mesmo da formação, ou antes mesmo do exercício da profissão, né, no seu processo de formação, né? Inclusive, eu não sei de qual instituição a Franciele ela é estudante, mas Rondonópolis foi o primeiro município a receber o projeto Diálogo com as universidades, né? Nós estivemos aí com a Unic e com a Universidade Federal de Rondonópolis. Estiveram presentes a Jaqueline Villalba, que é conselheira, presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, o conselheiro Alcindo, que é, inclusive, aí do município de Rondonópolis, né? E aí, nesse espaço, a gente, então, ofertou, né, tiramos dúvidas, explicamos sobre o exercício da profissão. Também esteve junto a nossa fiscal, a Regis Mary, né? Então, a gente tem sempre esse olhar aí para a formação, e eu acho que o projeto Diálogos com o Interior, ele acabou sendo a materialização, né, de algo que já era muito antigo nosso, né, desse olhar para a formação.
questão da formação é um processo, né, um pouquinho demorado, de 5 anos de curso que nós temos, 10 semestres, e a gente encontra diversos professores e profissionais que são da área de psicologia, e alguns desses profissionais, eles mencionam, né, ou demonstram uma insatisfação com o CRP. E eu queria que você nos falasse alguma dessas razões, se você sabe alguma das motivações desses profissionais demonstrarem insatisfação, e quais são esses motivos, e por que você acredita que eles levam à insatisfação com o CRP? Vitor, eu desconheço. Assim, eu ouço insatisfação, obviamente, mas da formação eu desconheço. Eu ouço de profissionais, né? Mas é sempre importante, né, espaços como esse, porque a maior parte, né, das poucas vezes que eu ouvi, né, discursos de insatisfação da autarquia, foi exatamente por incompreensão da função do CRP, né? Por desconhecimento de qual é o papel do CRP, de qual é a sua função, e mais do que isso, né, das Até das limitações do condições, né, que CRP. vocês estão, né? É isso, as condições, né? Os Das limites que limitações, impõem. porque existe um regramento legal, né? A gente cumpre a lei, né? O nosso papel é de orientar, é de fiscalizar, é de disciplinar o exercício da profissão. Eu vou dar um exemplo, né, de uma coisa que eu já ouvi, pontualmente, mas já ouvi, né? Profissionais querendo que o conselho dê desconto de algum tipo de empresa, de negócio, de algum ramo, né? CRP não pode, inclusive. Nós temos um acórdão do Tribunal de Contas da União, que é um documento que vem orientando, né, a administração pública dos conselhos profissionais como um todo. Eu não estou falando do CFP, eu estou falando do Sistema Conselhos de Psicologia, estou falando de todos os conselhos profissionais. Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de Serviço Social, de Fisioterapia, de Medicina, de todas as profissões, né? Exceto da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem ela é sim uma instância profissional, mas ela não é conselho, ela tem uma outra forma, um outro regramento, né? Então, nós, conselhos profissionais, nós temos limitações legais, né? E esse acórdão do Tribunal de Contas da União estabelece, inclusive, limites, porque alguns conselhos, ao longo dos anos, da história, né, digamos assim, passaram do seu papel, né? Extrapolaram as suas competências e foram responsabilizados por isso, estão sendo responsabilizados e foram responsabilizados por isso. Então, muitos profissionais queixam, né, aqueles que se queixam, muitas vezes é por desconhecimento mesmo. E está tudo bem, a gente está aqui, a gente orienta, a gente elucida, a gente tira a dúvida, mostra o caminho, né, da lei, né, e no final de tudo sempre dá certo. O profissional entende, compreende qual é o papel aí e a função do CRP. São vários departamentos também, né, que envolve, né, essa profissão de vocês, então não é fácil ter esse controle, ainda mais sendo a psicologia uma profissão tão nova e, né, com tanto processo burocrático que também é novo no Brasil. Eu acredito que vocês tenham desempenhado um ótimo papel, até meio as condições e limitações que você falou. Mas eu queria puxar um pouco mais para o seu cargo, e a Fran vai acompanhar comigo. Eu queria que você falasse o que faz um conselheiro, o que é um conselheiro. O conselheiro é a pessoa que vai dar corpo para tudo isso que a gente está falando aqui. É a gente que é o conselheiro, é a conselheira que vai conduzir os processos, que vai dar suporte para os trabalhadores do CRP, que vai conduzir as tomadas de decisão, por exemplo, sempre seguindo o rito da lei, do regramento legal, né? Mas é ele que valida, né, o trabalho de secretaria, as inscrições, os registros, cancelamentos,
pedido de inscrição secundária, solicitação de reconhecimento de título de especialista, transferência, os processos éticos, somos nós que analisamos, somos nós que julgamos, somos nós que atribuímos a penalidade, somos nós que damos suporte para os agentes de orientação e fiscalização estarem orientando, fiscalizando, eventualmente algumas fiscalizações a gente vai junto, acompanha, porque tem fiscalizações que são bem delicadas, que os próprios fiscais pedem para que a gente acompanhe eles, solicitam o nosso apoio, então a gente vai junto. Então é isso, esse é o papel do conselheiro. E aí é importante dizer que todo esse trabalho de conselheiro, das conselheiras e dos conselheiros, é um trabalho voluntário. Ninguém tem vínculo trabalhista, ninguém tem vínculo empregatício com o CRP, ninguém ganha para fazer o que faz, né? Eventualmente, a gente é indenizado também pelas atividades, né? Ou seja, se você viaja, você recebe ajuda de custo, porque você precisa alimentar, você precisa se hospedar, você precisa, né, ter o translado, enfim. Então, as condições são ofertadas, as condições das atividades serem realizadas, elas são ofertadas pelo CRP. Mas ninguém ganha para isso. Tudo é comprovado, tudo tem que ser prestado conta, né, certinho, né? Então, sempre, todo esse trabalho, ele é voluntário, ele é honorífico, né? Gabriel, e trazendo para você, como foi a sua trajetória para se tornar presidente? Então, eu comecei sendo colaborador, né? Lá em 2000 e bolinha, não vou lembrar o ano, eu fui colaborador, né, da Comissão de Educação. Eu comecei pela Comissão de Educação, porque tinha sido convidado à época pela coordenadora da Comissão de Educação, a professora Jane Terezinha Coutrin, na época conselheira do CRP, e aí eu vim como colaborador, fiz algumas atividades, participei de alguns eventos, dei palestra pelo CRP, dei curso, fiz oficina, representei o CRP em algumas ações no parlamento, na Câmara de Vereadores, na SEDUC, que é a Secretaria de Educação Estadual. E aí, em 2016, eu fui convidado para ser conselheiro, né, para compor uma chapa para disputar as eleições do CRP. Aí eu entrei para a gestão, nossa chapa ganhou a eleição. Eu vim como conselheiro, fiquei os 3 anos de gestão. Durante esses 3 anos, de 2016 a 2019, eu fui coordenador da Comissão de Educação, levei a pauta de criação da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, fui coordenador da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, também estive na Comissão de Orientação e Fiscalização. Depois eu saí da Comissão de Orientação e Fiscalização, fui para a Comissão de Ética, fiquei um tempo na Comissão de Ética, e aí eu fui convidado no último ano para ser da diretoria, estive na diretoria naquela gestão, que é a gestão anterior, e na última eleição, né, eu fui convidado a estar como cabeça de chapa, como quem se apresentaria como encabeçador da chapa. Geralmente o encabeçador da chapa, ele se torna presidente, né? E assim eu me tornei presidente, estou desde o começo da gestão na presidência do CRP, né, imbuído aí dessa tarefa que é árdua, que é difícil, confesso que é bastante intensa, mas que venho desenvolvendo, posso afirmar que eu faço isso com muito carinho, muita dedicação. Amo estar nesse lugar, não pelo poder, nem pelo status que esse lugar traz, mas é porque amo me dispor para a categoria, amo me disponibilizar, ofertar meu tempo,
o pouco conhecimento que eu acho que eu tenho, que eu domino, mas sempre vendo que eu estou me dedicando para a minha profissão, né? Para a profissão que eu digo que eu nem escolhi a psicologia, né? Eu acho que eu fui escolhido por ela, e que eu amo o que eu faço, amo a profissão que eu escolhi, amo tudo que eu desenvolvo profissionalmente, e também neste lugar, né, na presidência do CRP, cuidando da nossa profissão, zelando, né, por ela, garantindo, inclusive, à sociedade a prestação de serviços dignos, de serviços éticos, né, de serviços que coloquem a psicologia como transformadora da sociedade, né? Eu sempre digo que a gente precisa olhar para que e para quem a gente está prestando nosso serviço. A troco de quê? Né? Para quê? Não a troco, né? Mas qual é o sentido? Né? A gente precisa ter uma ciência, uma profissão que faça sentido na vida das pessoas, né? Que promova transformações sociais, que promova a emancipação, né, que promova direitos, que promova autonomia, que promova qualidade de vida, né? Uma psicologia que está para alguém, né, e não alienada, né, do seu compromisso social. E é por isso que eu estou aqui, nesse lugar. Eu acho que a psicologia tem disso, né? Ela faz a gente se apaixonar por ela nos escolhe. Eu também sou apaixonada, não tem nem como falar. Mas trazendo para a gente já ir finalizando, o que o CRP acha da Associação de Psicólogos do Estado de Mato Grosso? Que está nascendo agora também, né? Não entendi sua pergunta. Eu falo assim, o que o CRP acha da Associação do Estado de Mato Grosso? O CRP não é uma pessoa, o CRP é uma instituição. Eu acho que é difícil a gente dizer isso, né? O que eu posso dizer é do que eu penso, né? Eu não posso falar pela instituição, mesmo porque isso nunca foi pautado pro plenário do CRP. Mas o que eu posso dizer, né, desse lugar é que é uma organização, como todas as organizações coletivas, elas são potentes, elas são importantes, elas são necessárias, né? Então, todo aquele lugar que organiza os profissionais e a categoria de algum modo, ele é e deve ser bem-vindo. Ponto. Isso é inquestionável. Já disse isso em algumas conversas com a associação, em algumas reuniões que não foram públicas, reuniões internas, né, que eu fui convidado, e digo novamente, acho importante que a associação ela faça aquilo que o CRP não consegue fazer, que é ou que consegue com uma certa limitação, com certa dificuldade. Nós precisamos de um espaço que faça as discussões das pautas trabalhistas, das condições de trabalho. Quem faz esse movimento é o movimento sindical. Então, a gente precisa se articular e se organizar através de um sindicato, né? Então, já disse isso algumas vezes para a direção da associação, digo aqui publicamente, a associação precisa avançar para um sindicato. A gente já teve associação na história de Mato Grosso, num momento em que nós não tínhamos CRP, num momento que nós não tínhamos uma instância representativa da categoria, né? Mas hoje nós temos o CRP e nós precisamos de um sindicato, né? Então, já me foi elucidado que é o interesse da associação se tornar um sindicato. Parece que teve algumas questões aí administrativas que talvez não possibilitou, mas precisam se organizar, né? E para isso eu disse naquela oportunidade que nós conversamos, que eu conversei com a direção, e digo novamente, o CRP está à disposição para contribuir, para auxiliar dentro daquilo que pode, que consegue, inclusive aí, né, legalmente falando, disponibilizamos espaço, auxiliamos, né, o que precisar dentro da legalidade, para contribuir com esse anseio, né, de termos aí o sindicato.
Inclusive, nós, anteriormente, e aí é importante, né? A gente que está há mais tempo, a gente que é meio, vou dizer o termo, macaco velho, a gente sabe de muita coisa, né? Há um tempo atrás, por exemplo, nós trouxemos representantes da Federação Nacional de Psicólogos para Cuiabá para tentar chamar uma reunião e tentar organizar a categoria, né? Então, se for preciso, a gente faz isso de novo, convida, traz, né? Porque a gente compreende a necessidade, né, do sindicato. Mas voltando à sua pergunta, Franciele, obviamente que toda articulação da categoria ela é necessária, ela precisa, né? É uma forma de envolver os profissionais, né? De alinhar, da gente ter uma certa organização, né? Uma articulação orgânica, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão. A articulação orgânica é uma articulação viva, né? Eu acho que é a expressão mais genuína, né, da nossa organização enquanto categoria. Gabriel, é isso. Muito obrigado por estar conosco, né, por ter falado lindamente e explicado. Né, este foi o nosso primeiro podcast, FlauPsi. Agradecemos ao nosso convidado, o senhor Gabriel, e todos os que nos ouvem. Até a próxima, pessoal. Eu que agradeço, estou à disposição, sempre que precisarem, me convidem, eu adoro conversar com a academia. Eu sou professor, né, para quem não estou atuando como professor, mas eu sou professor, né, tenho aí a docência como uma outra, né, forma de atuação, mas que hoje não estou em sala de aula, mas também sou professor, tenho mestrado, enfim, já tive a experiência da docência e sou apaixonado também por falar com os acadêmicos. Tamo junto. Quero agradecer também ao Otávio, né, da associação, que trouxe nós acadêmicos para esse meio. É muito importante esse contato, e é um aprendizado muito grande poder estar, né, entendendo um pouco mais, que a graduação traz isso, só que aí vivenciando na prática e podendo estar ouvindo, a gente já vai tendo uma visão de mundo diferente. Então, muito obrigada, Otávio. E este foi o nosso primeiro podcast FlauPsi, que foi apresentado pelos acadêmicos de psicologia Franciele, de Rondonópolis, e Vitor, de Sinop. Convidamos aos demais acadêmicos que queiram participar do podcast que entrem em contato conosco, que vocês serão muito bem-vindos. Agradecemos a presença do presidente do CRP de Mato Grosso, o psicólogo Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo. Acessem nossas redes sociais e se inscrevam no nosso canal do YouTube. E aguardem até o próximo episódio do FlauPsi.